Salve, salve nação rubro-negra para mais aí um vídeo no canal da Notícias do Flamengo de hoje. Bom, trazendo aí as notícias, né, que está repercutindo nas principais aí portais de mídia aí nacional, ESPN, enfim, entre outros portais de notícias, trazendo aí sobre o jogo aí contra o Bragantino aí, vitória apertada. Acompanha tudo aí no canal. Vai ter um debate aí interessante sobre a questão do Pedro também e a questão também relacionada aí ao De La Cruz e ao médico aí que o Flamengo já meio que demitiu, já passou para frente, né? Uma boa sacada aí do Flamengo em fazer isso aí, e a vitória veio aí em um bom momento. Então acompanha aí tudo no vídeo de hoje. Quando você vai na cola do Pedro Iva, é só alegria, cara. Mais ou menos. Ainda mais em certos lugares. Essa frase fora de contexto, também a gente fala da rodada. Vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro. Estou aqui com o Vitor Birner, Pedro Ivo Almeida, com o professor Paulo Calçade, com o Breiler Pires. E a gente vai começar falando deste Flamengo que venceu, sim. Venceu seu confronto, venceu de virada Bragantino por 2-1. E tivemos o Pedro como titular, tivemos o gol do Wesley, que pode ser o gol da despedida, o Wallace entrando, participando do gol do Wesley, dando muita mobilidade para esse time do Flamengo também. Mas a gente está falando de um meio de segundo tempo. Vamos colocar, do primeiro gol do Flamengo para frente, é aquele Flamengo que o torcedor gosta de ver, que a gente também gosta de ver. Mas até chegar nesse ponto, né, Birner, era um jogo um pouco encalacrado para o Flamengo que a gente falava, tá abaixo de novo, o Flamengo tá devendo. Bom, mais uma vez cumprimentando a todos e todas, concordo contigo, William. Se alguém achava que bastava o Pedro entrar para o Flamengo ser imbatível, o jogo mostrou que não. Eu acho que o jogo deixa claro que as ideias principais do Felipe Luiz são necessárias, que é a capacidade de pressionar alto, de jogar com intensidade para tornar o adversário a partida desconfortável. O Flamengo não conseguiu fazer isso. O Arrascaeta não faz tanto isso, o Pedro não faz tanto isso. O Bruno Henrique, jogando de centroavante, faz isso pelo lado, faz menos do que o necessário. Ou seja, hoje ele agregou em campo, de acordo com a disponibilidade de jogadores, talvez o que ele tenha de melhor tecnicamente ou muito próximo disso. E o time perdeu intensidade. Acho que foi um jogo razoavelmente equilibrado. É muito importante para você ganhar os pontos corridos, você não jogar tão bem e ganhar jogos quando você não joga tão bem. Isso acontece. O Flamengo vai jogar bem muitas vezes. Hoje não foi uma dessas. Mas você atrela ao Pedro abaixo de intensidade? Não só o Pedro. Acho que o Arrascaeta não tem tanta. O Bruno Henrique pelo lado tem menos, por exemplo, do que teria outro jogador, do que teria, por exemplo, o Plata pode fazer mais pressão, o Bruno faz também. Aí o time inteiro passa a ter mais pressão. Então, e supre a falta de pressão do Arrascaeta, que tem essa dificuldade. Temos um problema então, hein? Às vezes, a escalação que fará um time ganhar os jogos não tem os melhores jogadores tecnicamente. E eu acho que o Felipe está buscando esse balanço e hoje talvez tenha servido de experiência para ele entender que quando ele precisa dessa intensidade, talvez essa não seja a melhor formação, ou os jogadores têm que subir fisicamente, que é difícil no calendário do Campeonato Brasileiro. eu acho, Bini, um abraço a você, boa noite, Calça, Breiler, William, fã do esporte, só para pegar aqui o assunto. Eu acho que a gente vai debater muitas vezes durante o ano, como a gente já debateu, a composição de Arrascaeta e Pedro juntos, a gente já falou, chovendo molhado, intensidade, os dois talvez não estejam muitas vezes juntos, hoje até causa uma certa estranheza, porque o Felipe Luiz não gosta. Mas eu acho que tem outro componente para esse comportamento, muito no primeiro tempo, inclusive. Sim. Me parece, além da intensidade sem a bola, além da pegada que não existe, ou além da pressão que muitas vezes não existe. Ela existe, só não é a necessária. Eu estava assistindo o jogo com o Elton e a gente ficava reparando a maneira quase como que passiva, só para cobrir com os olhos a pressão do Pedro, do Arrascaeta. Só que para mim o problema do primeiro tempo não foi nem esse. O problema do primeiro tempo para mim é que parecia que faltava perna quando o Flamengo tinha bola. Concordo. Faltava perna ao Arrascaeta quando o Flamengo tinha bola. Faltava perna ao Pedro quando o Flamengo tinha bola. Para mim faltava perna ao Bruno Henrique quando o Flamengo tinha bola. E aí, pra mim, denota uma outra coisa, que eu acho que é cansaço. Tinha muito mais a ver com cansaço do que a intensidade de Pedro e de Arrascaeta marcando. Aí eu vou pro segundo tempo, pra mim tem um desenho diferente. O Flamengo consegue uma segunda vitória muito importante sem ser brilhante. Mas o segundo tempo de hoje, pra mim, é muito melhor que qualquer recorte do jogo contra o Fluminense no fim de semana. Segundo tempo, você tem Vinha, você tem o Alacian, você tem fôlego. Você tem um jogo que gira também pela esquerda, no primeiro tempo era só a direita e o Wesley errando muito.
E o Felipe já falou que tem uma questão de cabeça, ele pode estar saindo, não está tão concentrado, o erro pode ter a ver com isso. O Wesley erra muito no primeiro tempo. Segundo tempo, o jogo muda de eixo. Passa a vir muito com Vinha por ali. E quando chega para o Wesley na boa, sem forçar tanto, ele chega para finalizar e não para cruzar, muito bem, faz o gol. Então, com jogadores mais descansados e de muita técnica, acho que a gente tem que falar sobre o Vinha, muito daqui para frente, que volta importante como joga a bola, porque ele entra para dar uma coisa que o Felipe não tinha, que era atacar ali, profundidade, até o final o Varela não faz isso pela esquerda, o Vinha faz. E entra para criar por dentro também, que é como sai o gol. E o Wallace, então, essa vitalidade, pernas menos cansadas, porque bom de bola o Arrascaeta o Bruno também o Pedro quando está no ápice também E aí eu vi esses jogadores com mais vitalidade. O Flamengo menos cansado, jogando mais bola. Agora, a ideia para mim estava ali desde o primeiro tempo, eu gostei. A ideia era ter o Bruno por trás ali, muito jogo pela direita, faltou pela esquerda, coloca o Vinha. Então, as ideias do Felipe estavam presentes. Para mim, não foi só uma questão de não ter a pressão. O Flamengo com bola também, para mim, teve abaixo no primeiro tempo, corrige no segundo e baita de uma vitória. Tá batendo posição, concorrente direto fora de casa contra o Red Bull. E um adversário que geralmente é uma pedra no sapato do Flamengo, é um negócio impressionante. Toda vez o Bragantino sempre causa problema para o Flamengo conseguiu vencer. Você estava discordando do Birner, é isso? Ou temos um problema com a Arrascaeta, Pedro, né? Principalmente, e o Bruno Henrique na função, né, que não é a ideal. É um problema? É melhor trocar isso por energia? Como disse o Pedro aqui? Depende muito do jogo. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Depende do jogo, também acho. E hoje, e não é nenhuma discordância, mas que eu vejo muito como o Pedro, que a intensidade do Flamengo hoje, que deixou a desejar, foi no momento ofensivo com a bola. Faltou muitas vezes ser mais agudo, faltou dar continuidade em algumas jogadas. O posicionamento do Bruno Henrique foi interessante, mas hoje estava numa noite tecnicamente abaixo. Ele voando, aquele posicionamento ali, ele ia pegar umas 3 bolas nas costas da zaga. Parece que ele não estava indo. E não significa... Mas ele não está voando assim. Eu acho que não dá nem mais para cobrar aquele Bruno Henrique que a gente via voando lá. E agora tem mais a ver com sequência. Não, mas o Bruno, até depois do Mundial, chegou depois daquele jogo contra o Chelsea. O jogo contra o Chelsea que ele foi muito bem, mas eu acho que não dá para cobrar um Bruno voando todo o jogo. Não, ele pode fazer melhor do que isso. Passou, né? Então, 6 anos de 2019 para cá. Mas uma noite tecnicamente abaixo não invalida a opção do Felipe Luiz. Não significa que ele não possa tentar de novo essa formação. E no segundo tempo, a coisa andou melhor, porque o Flamengo consegue ser mais agudo, consegue ser mais vertical. É claro que as mexidas do Felipe Luiz têm a ver com isso. O Wallace é um jogador que entra e automaticamente já deixa o Flamengo mais encorpado. O Vinha, como o Pedro falou, uma surpresa muito positiva, porque entrou voando, fisicamente atropelando pelo lado esquerdo. O cara que pediu para jogar o nome todo do Sub-20 para ganhar, acho que isso também é interessante. Importante lembrar isso. E eu entendo também do lado do Felipe Luiz... vamos com calma, eu já estou para perder o Wesley, eu já perdi o Danilo, que eventualmente poderia fazer uma lateral, então vamos segurar esse cara, sabemos que fisicamente ele pode muito, mas daqui para frente eu imagino o Vinha ganhando cada vez mais minutos e eventualmente com a saída do Wesley, Varela voltando para o lado direito, o Vinha já pede passagem como titular, até pela escassez de opções. Hoje, de novo, Flamengo com 8 desfalques, não dá para tirar isso da conta, né? Até desse primeiro tempo mais engessado com a bola, mas eu enxergo o lado positivo de uma equipe que soube reagir no segundo tempo, conquistar uma vitória importante e, novamente, de uma maneira em que o treinador participa ativamente da vitória. O Flamengo conquista mais 3 pontos com o Felipe Luiz sendo protagonista, mesmo depois do desgaste desse episódio com o Pedro. É bom lembrar aí que não tem Pulgar, né? É bom lembrar que não tem Danilo, que não tem Alexandro. Não tem De La Cruz. Que não tem De La Cruz, não se sabe até quando. Ainda não se sabe qual Saúl que chega. Exatamente, não sei qual Saúl que vai chegar aí, a história do Carrascal também, né? Que ainda não está confirmado. Que ainda não está confirmado também, enfim. Tem muita coisa ainda para caminhar. Você concorda? É uma vitória que passa... Tem a digital ali do Felipe Luiz ou Calçade? Tudo bem? Boa noite a todos. Eu acho que tem uma vitória... Não é, esse Flamengo pós-mundial não é brilhante. Não é o Flamengo torcedor, gostaria de ver. São 3 vitórias e uma derrota para o Santos. Mas eu vejo um Flamengo assim... Isso é a minha visão, né? Eu posso estar errado, mas assim... Acho que o Flamengo vai mudar muito. E o Flamengo vai ser um outro tipo de time. Você não vai ter mais... O Gerson já foi. O Wesley também. Sim. O De La Cruz tem um problema grave. Não sabe. Sim. Independentemente da polêmica no WhatsApp, a informação é muito dura. Que é um jogador com problemas para aguentar o ritmo do futebol que se joga hoje
E do futebol brasileiro, especialmente, que você tem que ter uma saúde, ferro é pouco, né? Você tem que ser o super-homem para jogar, né? Ou estar no Quarteto Fantástico. Isso. Olha, Então, já fez o merchan. Já fiz à tarde. Quinta-feira, amanhã no cinema. Então, o que acontece? Amanhã. O que acontece, cara? Eu vejo que o Flamengo, assim, se esta comissão técnica for mantida, você fala, mas como é que você diz isso? Porque no futebol brasileiro ele é uma loucura o tempo todo. Então, se permitirem ao Felipe Luiz desenvolver um trabalho, a permanência do Boto também é fundamental, porque o estresse também chegou no setor dele. Se este time técnico permanecer, eles vão levar o Flamengo para uma equipe com muito mais intensidade, diferente daquilo que a gente vê até agora. Né? Claro que tem um perfil, às vezes, de contratações de oportunidades e é mais fácil para o Flamengo, porque jogar no Flamengo é muito interessante, receber em dia mais ainda, o Flamengo está num outro nível e patamar, como diria Bruno Henrique. Então você atrai Danilo, você atrai Jorginho, você traz o Saul Niguez, que foi companheiro do Felipe Luiz, que é um jogador que pode dar super certo na equipe. Então onde eu quero chegar? Vai ser um Flamengo moldado pelo Felipe Luiz. Sim. Felipe Luiz que foi companheiro do Pedro e é um cara que, assim, eu acho um momento interessante, porque como o Felipe Luiz seria treinador, quais seriam os comportamentos desse treinador com caras que eram colegas de trabalho no mesmo lado jogador. Ele virou treinador e ele teve uma atitude muito dura, difícil e corajosa em relação ao Pedro, que não fez um bom primeiro tempo. O primeiro tempo do Pedro, até pelo Flamengo, que não foi o melhor tempo do Flamengo, ele foi... Assim, cadê o Pedro? Onde é que estava o Pedro no jogo? Não tinha o Pedro no jogo. E tinha uma dificuldade do Flamengo em jogar. A segunda etapa foi superior e com a virada o Flamengo consegue um grande resultado. Mas eu vejo um Flamengo assim, vamos ver quando terminar a janela aqui de contratações, que Flamengo nós vamos ter. Talvez seja um Flamengo um pouquinho diferente para o resto do campeonato. Felipe Luiz vai falar neste momento. Vai, Felipe. Jogadores aí que vinham jogando menos, como no caso do Everton Araújo, que fez um jogo esplêndido, nunca entrou num jogo calmo, sempre entrou em fogueira e sempre gostaria de enaltecer o jogo que ele fez. A volta do Vinha é muito importante também pra gente, fez um excelente jogo. E falar do que você falou, né, que são muitos anos, não sei se são 29 anos sem vencer aqui. Eu particularmente joguei aqui alguns anos e não tinha tido esse gostinho da vitória. Então, foi uma vitória muito difícil, até mesmo porque é um time muito bem treinado, um time que pressiona muito bem, que se defende muito bem, que não te deixa espaços, um time que sofre pouco no campeonato. E vimos isso nas análises, um time que sofre muito pouco, muito pelo que eu falei antes do jogo, pelo Seabra, pelo grande trabalho do treinador que tem, além dos jogadores. E isso nos dá muita força para sair daqui com essa vitória, com esses 3 pontos e com uma atuação aonde eu até agora não tinha visto nenhum time fazer aqui dentro do estádio deles. E ainda tem mais uma coisa, né? O Cruzeiro não conseguiu vencer. Então, essa vitória, eu vou te falar a verdade, depois que o Flamengo empata o jogo, eu já estava pensando assim, pelo menos um empate honroso, né? Tava com o Cadu. O Cadu falou, não, mas nós vamos ganhar o jogo. Eu falei, eu também acho que dá para ganhar. Aí sai o gol. Aí eu olho a tabela, fica 1 ponto do Cruzeiro. Dá uma recuperada e psicologicamente dá mais força na caminhada, né? Então, é um campeonato muito longo, né? E a gente sabe da força que tem o Cruzeiro, do Palmeiras, dos times que estão na parte de cima da tabela. E o Bragantino é um deles, né? Que está nessa parte de cima da tabela. Mas, por exemplo, como você bem falou, quando empatou o jogo, a primeira atitude dos meus jogadores foram buscar a bola, botar no meio e pressionar novamente o Bragantino para poder virar o jogo. Isso fora de casa, isso porque eles sabem que estão no Flamengo e sempre temos que tentar vencer. O empate não vale. Então, com essa atitude, o time continuou jogando, continuou botando a bola no chão e as chances começaram a vir cada vez mais e aí conseguimos fazer o segundo gol numa grande jogada. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória histórica. Queria que você falasse 3 personagens do segundo tempo. Matias Vinha,
que volta de uma lesão gravíssima no ano passado, entrou e deu um outro dinamismo à equipe. O Alacian, mais uma vez, entrando muito bem e sendo decisivo. E o Wesley, até podendo passar para a gente, né, se já tem alguma definição com relação ao jogador, que já tem uma negociação em andamento com a Roma. Existem especulações a respeito até mesmo de seu substituto, e faz o gol importantíssimo, um gol que entra para a história do Flamengo, nesse confronto com o Red Bull Bragantino. Bom, primeiro do Vinha, eu queria ter colocado ele de titular hoje, era meu pensamento de começar com ele, mas até conversei com o Arrascaeta antes do jogo e disse, né, que se eu começasse com ele, eu ia ter que tirar, né, com 60 minutos, porque é um jogador que está, como eu falei na outra coletiva, 10 meses sem jogar 90 minutos. Então, preferi usá-lo no segundo tempo, onde o jogo já estaria mais aberto, onde eu poderíamos explorar mais essa força que ele tem, né, de ataque. E agora, confesso que entrar do jeito que ele entrou depois de 10 meses, né, não esperava que fosse acabar com o jogo do jeito que ele fez, né? Então, estou muito feliz por ele, mas não é nenhuma surpresa, não. É só você ver como ele treina, como ele aquece, como ele se prepara, como ele é o primeiro em tudo, como ele acaba o treino exausto. Então, isso o futebol te devolve. O Wallace é um jogador... eu acho engraçado porque é um cara que entra em qualquer posição, compete o máximo e tá crescendo cada vez mais, tá se sentindo mais confortável com a bola, entra nesses momentos adversos e ajuda a equipe tanto a defender como a atacar muito bem. E uma coisa que ele tem, né, gols e assistências. Então eu quis deixar no campo jogadores assim que mais tem números ali para poder virar o jogo, e ele ajudou muito. Por último, o Wesley. O Wesley eu não sei, eu acredito que eu até falei com o Boto agora, mas não falei sobre esse assunto e não sei como está, só sei que é incrível um jogador da base, passar por tudo que ele passou aqui, por essa superação, essa volta por cima que ele deu de ser um cara vaiado, um cara que a torcida não respeitava, a valer 20, 30 milhões de euros e poder, como eu falei no começo do ano, escolher onde jogar. Então, mérito dele, ele trabalha muito, ele buscou, ele acreditou, e se realmente for assim, ele for concretizado, só tenho agradecimento por tudo que ele fez pela gente e que seja feliz sempre. Aqui, Felipe, tudo bem? Boa noite, Cidão Marinho da Litoral News. Flamengo, a partir de agora, entra numa sequência de jogos de Campeonato Brasileiro ao fim de semana, Copa no meio de semana, e a gente vê o elenco te dando cada vez mais opções, reforços da casa, e tem os reforços que estão chegando também para agregar o seu elenco. Queria te perguntar a importância de ter recuperação de jogadores como o Alan, o Everton Araújo, também o próprio Vinha que entrou, o Alacian, para essa sequência, e como você vai utilizar o seu elenco num todo nessa sequência de jogos de Copa do Brasil, Brasileiro, Copa Libertadores, que daqui até o fim da temporada deve ser assim. Obrigado. Bom, eu como falei no outro dia, eu confio muito nos jogadores, no elenco que eu tenho, eu confio muito na qualidade que eles têm, e sempre disse, né, que não é nenhum peso para mim falar que para mim são os melhores. Eu sei que eu coloco uma responsabilidade em cima de mim, mas eu não tenho problema em falar isso porque é o que eu sinto. Eu vejo eles todos os dias, como eles treinam, como eles se comportam como grupo, e eu não tenho dúvida disso, né? E por mais que sim, são muitos desfalques, a gente vem com um elenco curto, mas são jogadores muito competitivos, e a gente pode suprir bastante essas baixas aí, essas faltas de jogadores como o Eric, como o próprio Nico, como o Alan, jogadores importantíssimos, né? Os dois laterais que vocês já sabem bem, então esses jogadores, como são tão competitivos, faz com que a equipe compita onde vai e sempre possa lutar pelos 3 pontos. Felipe, aqui? Eu tava esperando ali 2 perguntinhas. A gente até conversou aqui em off, né? Uma sobre o Rum, outra sobre o Pedro, porque o Pedro hoje começou como titular da equipe. E no olhar de vocês, como foi o Pedro hoje, hein? Suspeito que ele elogiaria o Pedro. O Pedro, assim como o Arrascaeta no primeiro tempo, por exemplo, para mim ele erra muito do ponto de vista técnico. Não de tentar se posicionar, não de tentar fazer um pivô, sabe? Não de tentar gerar jogo. Ele erra porque o próprio jogo que ele decide contra o Fluminense, ele já entra tentando muito para mostrar serviço, mas errando muito do ponto de vista técnico. A finalização primeira dele é ruim, a que resvala para gerar o escanteio também não é das melhores,
Mas eu hoje vi o Pedro tentando. O que o Benê fala no início do programa, e não é necessariamente uma discordância minha e do Breila, porque de fato ele e Arrascaeta não pressionam como se espera. Eu não ligo a TV hoje, no caso assistindo pela TV, achando que o Pedro vai ser um cara que vai mudar, ele agora vai fazer a melhor pressão em cima do Flamengo. Não é esse cara. Agora, hoje eu tentei enxergar ali o que o Felipe estava pedindo. Eu acho que o Pedro tentou minimamente fazer. Errou, como errou muito o time tecnicamente na primeira etapa. Mas eu acho que já é uma evolução do Pedro. Não é o Pedro de Copa do Mundo, não é o Pedro Rei da América, não é o Pedro decisivo que vai botar a bola e aí, tirar uma bola da cartola ali no segundo tempo para fazer o gol. Mas eu vi que ele tentou alguma coisa. Isso já é algo diferente do que vinha sendo, que vinha tirando ele, inclusive, dos jogos, tentar participar, gerar jogos, escorar de pivô. Ideal, longe disso. O Pedro foi apontado aqui por nós mesmos, até como o melhor 9 centroavante do Brasil, ainda não é isso. Mas hoje eu já vi o Pedro tentando pelo menos entregar, ainda que errando, o que o Felipe tinha de ideia. Eu não espero de nenhum jogador atuações constantes em alto nível no futebol brasileiro, nem na Europa. Mas aqui é muito mais difícil por causa da maratona de jogos. Eu acho que o Pedro é um jogador diferente. Pedro é um cara que, como disse Felipe na entrevista em que explicou o afastamento do jogador, que vai entregar 30 gols por temporada. Eu acrescento mais muitas assistências durante o ano. Mas para isso você precisa ter um tipo de jogo que facilita para o Pedro. Quando eu falo sobre a pressão, eu acho, por exemplo, que o ideal é que o Pedro e a Arrascaeta pressionem os zagueiros adversários na saída e que haja pressão dos lados do campo mais intensas, né? Porque quando a bola chega no cara que está fazendo a saída de bola, por exemplo, um zagueiro, ele não pode fazer o lançamento à frente, ele também não pode pensar muito. Então você precisa ter alguém em cima para ele ou tocar a bola de lado, né? A gente tem a mapa de movimentação do Pedro, né? Você vê que ele se movimentou bastante, você vê ele caindo pela direita, pela esquerda, saindo da área ali por dentro. Vai em profundidade ali, pisa na área. Vai. Ou seja, isso é uma instrução do Felipe, que é o jogo sem bola. Ele procurando espaço para receber a bola, para ser opção, ou para, sem a bola, tirar o marcador que vai acompanhá-lo para alguém usar o espaço que ele deixa. Porque um jogo inteligente existe tudo isso. A gente vê finalizações. Ranking no time, 2, é o primeiro. O Flamengo finalizou pouco. O que ele tem que fazer, que é finalização no alvo e criar chances também, ele foi o primeiro. Sim. Ações na área rival, ele também tem que estar presente. Dribles não é muito com o Pedro, ainda assim ele foi o terceiro, né? Ele tentou 3 dribles e acertou 1. É isso. Mas sabe o que eu acho mais importante dessa história do Pedro? É que não ficou uma picuinha. Aparentemente de nenhum lado. Parece que não. Ainda bem que a relação é profissional. Não, e se ficou... Mas acho que o Flamengo também ajuda nesse sentido, porque o volume industrial de problemas ele é tão acentuado que a gente já passou dessa fase, né? Já reclamamos de outra coisa no fim de semana, já falamos do ronco, agora... E isso também... Mas é sério, eu não estou debochando. O Pedro é uma solução, O problema de hoje, ele já vira passado amanhã, mas então essa situação poderia se arrastar... O gol de domingo ajuda muito, gente. Com o Felipe, claro. O Felipe Luiz poderia ficar na bronca com a nota que o Pedro soltou. Nossa, ele achou desrespeitoso o desabafo que eu fiz. E, cara, o Pedro jogou contra o Fluminense... Fez gol no jogo seguinte, titular. É bom lembrar que o Pedro entrou no Fluminense como uma última opção, né? Ele colocou o Juninho, ele colocou o Wallace. Ainda assim, aí foi o Pedro. Hoje ele foi titular. Mas ainda assim, pro cenário do jogo de hoje, pedia mais o Pedro do que o Juninho começando, por exemplo. Sim. Então, para mim, o Felipe Luiz enxergou a coisa do lado profissional. E o Pedro, depois de ter tomado uma chamada, também, legal, vou tentar fazer algo mais. Eu acho Pedro solução. Como eu acho a Arrascaeta também é uma solução. Eu só não acho que eles são soluções para todos os jogos. Sim, exato. Às vezes ambos, às vezes um deles, é só isso. É só isso, para deixar bem claro, porque não dá para ter vaga cativa. E depende como o Flamengo quer jogar. E contra quem vai jogar? Contra quem... Eu acho que nem o calendário vai deixar a vaga cativa. Não vai, mas contra quem, assim, o futebol brasileiro está mudando. Apesar de tudo, assim, há muito tempo. Apesar de todas as loucuras que a gente faz aqui com o calendário, assim, você tem... quase todos os treinadores buscando um jogo em que suas equipes participem mais com movimentos de retirar a bola do adversário. Assim, sejam mais ativas para retirar a bola do adversário. Que é o futebol que se joga no mundo todo, goste ou não goste. É que eu não consigo imaginar um time que observa o adversário. Apenas assiste. Você tem que tirar a bola dele para jogar. Porque quando você retira a bola, você evita que ela chegue no seu gol. Também. Então, é uma conta simples. E tem uma pegadinha, Calçade. Quando um time marca alto, você sabe bem,
e vamos supor que 8, 9 jogadores fazem a pressão. Se um jogador não faz a pressão e sai o passe... Desmonta. Porque o teu time está todo avançado. Você aciona um jogador de velocidade na frente e toma um gol. Você vai criar uma saída para o adversário. É um compromisso coletivo. O que eu vejo, assim, um jogador do nível do Pedro, um nível alto, o Pedro, a gente está falando de jogador com status muito alto no futebol brasileiro. Tecnicamente, com a bola, o nível é realmente alto. Que é um jogador, e vai ter uma Copa do Mundo ano que vem. Estou tentando entrar na cabeça do jogador. Se ele observou as entrevistas do Carlo Ancelotti, claro que a gente acompanha mais do que eles isso. Tem jogador e tem treinador que não gosta de ver jogo. Eu sei porque a gente às vezes pergunta, você viu tal movimento que está rolando no futebol europeu, alguma coisa, não vem. Isso aí às vezes a gente fica um pouco, né? Você fala, puxa, você fica desmontado, né? O cara joga, mas não se preocupa. Decepciona um pouco. Né? Um cara que era alucinado por tudo que acontecia e jogava, Felipe Melo. Até hoje. Até hoje. Ele vê tudo. Hoje é comentarista. Ele vê tudo. Mas o Felipe Melo... E consome. O Felipe Melo jogava e assistia e sabia tudo que estava rolando. Simeone também. Isso é muito legal. Jogador também. Isso é muito legal. O Pedro precisa pensar o seguinte, o que eu devo fazer para jogar a Copa do Mundo? Claro, a primeira resposta é óbvia. Gols. Só que o treinador dele, vai ser o treinador na Copa do Mundo, Carlo Ancelotti, no Real Madrid já reclamava da falta de intensidade do seu time. Passa por Vinícius, passa por Mbappé também. O Vinícius é outro departamento. Mas ele quer um time, e isso para o Brasil também, mais agressivo para jogar a Copa. Ele sabe que um time que vai ficar contemplando seu adversário, como joga bonito, a França, a Espanha, vai entrar pelo cano. Então, assim, você precisa mostrar e convencer o seu próximo treinador que você é capaz de fazer gols e participar do jogo na sua totalidade. E não, porque é muito do brasileiro isso. Se eu entrego gols, eu não preciso fazer o trabalho coletivo. Aí não tem uma coesão. Você não é coeso. Você corre para mim. Essa ideia no futebol brasileiro é fantástica. Ao passo que craques em outros lugares correm e jogam. Assim, por que os nossos não podem fazer isso? Assim, o time que talvez tenha iniciado um pouco isso foi o Corinthians de 2011. Foi campeão brasileiro com o Tite. Corinthians foi 2011, jogou a Libertadores em 2012. Lembra que ele foi desclassificado pelo Tolima? Sim. E aí eles voltaram para cá, parecia um bando de loucos Roberto mesmo. Carlos e Ronaldo. Mas depois o time perdeu os dois. Exato. Eles corriam como uns doidos e tiveram uma arrancada no início do futebol do Brasileirão que ajudou muito no prosseguimento, até com algumas vantagens. Mas era o futebol brasileiro num outro formato. E hoje nós estamos muito voltados para aquilo que se joga no mundo. Então, é preciso tomar algum cuidado para quem quer estar no Mundial, porque é o seguinte, cara, vai começar a ter concorrência. A gente não sabe como é que vai ter João Pedro, embora sejam jogadores diferentes, João Pedro, Matheus Cunha, são caras diferentes e que podem ocupar, eventualmente, uma vaga de um Pedro. Então, cara, não é só jogar no Flamengo, é o que eu posso fazer de melhor. Eu quero jogar a Copa do Mundo. Claro. Quem que não quer, né? Claro. Então, vamos ver. Mas achei legal, Felipe. Ele botou ele no clássico como uma última opção, porque quando você põe o Juninho na frente dele, é um recado que você manda. Desculpa. Tecnicamente são incomparáveis. Não dá. Se colocou, é o seguinte, cara, esse cara aqui está se esforçando mais que você nos treinamentos. Achei bom que mandou o recado, mas hoje também não brigou com o que pedia. Isso, exatamente. No jogo seguinte, falou, legal. Toma aqui uma oportunidade. Isso é bom senso, isso é bom senso. Também passa a crise, o passar da crise também tem a ver com isso. Vamos para a Vila que o bicho está pegando lá, hein? Porque a gente está falando de olhar para a seleção brasileira. Na Vila Belmiro tem um jogador com olhar para a seleção brasileira, que é o Neymar. Está tentando olhar, tentando olhar, bateu boca com o torcedor, o Santos perdeu, está na zona do rebaixamento, tem protesto, torcedor insatisfeito e o Kleber Xavier está falando. Bom, nação, vitória aí do Flamengo, 2-1, né? Vitória, né, de virada, né? Resultado aí conquistado de virada. Foi um jogo assim que eu tive assistindo, acompanhando, foi um jogo bem assim trucado, bem difícil. Eu não achava que o Pedro ia sair como titular já no começo do jogo, enfim, eu não esperava isso, mas aconteceu. E como de lei, né, sempre que isso acontece, tanto o Pedro, enfim, a Arrascaeta e algumas peças acabam perdendo um pouco de
de intensidade na marcação e tudo mais, mas eu acredito que o Flamengo foi bem, mas, cara, jogar contra o Bragantino lá dentro da casa deles é muito difícil, né? Não é fácil, cara. É um time muito bem acertado, esse time do Bragantino, né? Do Red Bull Bragantino. Mas eu achei um resultado, incrível, por tudo que, enfim, todo o cenário que o Flamengo tá passando, né? Teve a situação do Pedro, depois teve a situação do De La Cruz, com o médico aí, com o Runco, né? E, enfim, essa vitória veio em um bom momento, e sair atrás do placar, né? E o Bragantino jogando em cima ali e tudo mais. E o Flamengo fez um bom primeiro tempo, né? Mas o segundo, assim, para mim foi bem melhor. E conseguir sair com os 3 pontos lá dentro da casa dos caras é um grande feito. Então aí, mais 3 pontos. O bom que, enfim, não desgarra muito, né? O Palmeiras também venceu, então o Flamengo precisava, né, mostrar essa garra, esse resultado. Bom que o Cruzeiro empatou, então isso aí a gente continua ali na disputa, não deixa o Palmeiras desgarrar muito. Isso é importante. Meus queridos, se chegaram até aqui, assistiu, deixa seu comentário aí, deixa sua curtida. Se não é inscrito no canal, se inscreva, dá essa moral pra gente que tá começando o trabalho aí, acompanhando tudo sobre o Mengão, né, nos portais, né, de notícias. Beleza? Se inscreve aí no canal porque vai ter mais vídeo aí. Estamos acompanhando aí a respeito do Mengão, beleza? Deixa seu comentário aí também para fortalecer o canal, beleza? Até o próximo vídeo, meus queridos.